vida cristã. Então, eu quero aqui com você hoje estar falando sobre a prática da leitura da palavra de Deus, amém? Glória a Deus, você está preparado? Muito bem. Na primeira parte da nossa série, nós trabalhamos a prática do... Quem lembra, gente? Quem estava aqui? Levanta a mão aí. A prática do jejum, exatamente. Na segunda parte, nós trabalhamos a prática da oração. Hoje nós vamos falar sobre a prática da leitura da palavra de Deus. Olha só, o que é isso? Tem até água com gás aqui. Eu acho que eu já sei para quem é essa água com gás. Tem alguém viciado na nossa igreja com água com gás. Não vou dizer que é minha esposa, mas vocês vão perceber. Glória a Deus. Gente, vocês estão felizes com o Senhor? Amém. Você é feliz de fazer parte de um povo alegre, avivado, animado? Glória a Deus. Que bênção, né? Então, olha só, hoje nós vamos estar finalizando a nossa série. E hoje aqui você já percebeu que nós temos aqui um formato de uma sala, né? Disseram até um Nescauzinho para mim aqui, ó. Deve ser porque eu estou só no líquido. Glória a Deus, muito bem. Gente, o texto da nossa série está em Romanos capítulo 8, no verso 5, que diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Nós usamos esse texto como base da nossa série. E aqui nós podemos perceber Paulo dando uma instrução de como viver no Espírito. Ele fala que se a minha mente ela é voltada para o que a carne deseja, isso não será legal para mim. Por quê? Porque a carne, ela tem um desejo da carne. Mas aquele que tem a mente voltada para o Espírito, aí é outra vibe, é outra direção que nós percebemos. Então nós temos falado sobre as instruções da Bíblia a respeito dessas práticas da vida cristã. E é importante que isso nós precisamos entender, porque a Bíblia está cheia de direções de como viver essas práticas. A Bíblia nos ensina de que nós devemos viver no Espírito, abandonando aquela antiga maneira de viver. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, ele fala quanto à antiga maneira de viver. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos e pecaminosos, né? Que nós fomos ensinados a nos revestirmos do novo homem, que esse sim, ele procura as coisas de Deus, né? Então, uma forma de se viver essas práticas que nós chamamos também de disciplinas espirituais, que é a prática da oração, a prática do jejum e a prática da leitura da palavra de Deus. A forma de se viver isso com muita intensidade é se enchendo do Espírito, que por sinal, essas práticas é o que alimenta o nosso espírito. Então, se eu estou cheio do Espírito, cada vez mais eu terei vontade, prazer de orar. Eu terei vontade, prazer, olha que impressionante, de jejuar, gente. Se você estiver cheio do Espírito, né? E na nossa série nós falamos um pouco da divisão, né? Que é a tricotomia humana. Falamos lá da parte da alma, do corpo e do Espírito. Nós falamos um pouco sobre isso, para trazer esse entendimento de que o nosso Espírito, assim como a nossa carne que precisa ser alimentada, o nosso espírito muito mais ainda. Por quê? Porque o homem, ele é um espírito que tem uma alma e que habita nesse corpo, que nós sabemos que esse corpo ele vai perecer aqui mesmo, né? Então nós estamos falando durante essa série sobre práticas que nos ajudarão a viver um estilo de vida diferente. É isso que Paulo fala, é isso que Paulo ensina, né? Quanto à antiga maneira de viver, ou seja, ele está dando a sugestão de que existe uma nova maneira de se viver, agora que estamos em Cristo, né? Então, nós já falamos da prática do jejum, falamos da prática da oração, e semana passada nós falamos da prática da oração. Quero só recapitular alguns pontos importantes aqui, que nós falamos, foi que sobre o que a Bíblia ensina sobre a oração,
E lá em Mateus, no capítulo 6, do verso 5 a 13, nós observamos Jesus ensinando a respeito desse assunto, de como é importante o próprio Senhor Jesus nos ensinando a fazer da forma certa, da forma que agrada a Deus. Também nós falamos, o ponto de número 2, naquela oportunidade, o porquê devemos orar, né? Por que eu preciso orar? Por que você precisa orar? Né? E nós entendemos que a vida cristã ela só pode ter sucesso, só pode ter progresso se realmente nós estivermos praticando essas disciplinas espirituais. A oração é uma delas, né? Primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 2, no verso 8, ele diz: antes de tudo recomendo que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Ou seja, deve ser uma prática, deve ser um hábito, né? Naquela ocasião eu falei daquele exemplo do C.S. Lewis, que ele estava orando pela esposa que estava com câncer terminal, e alguém questionou ele, por que ele estava orando? E ele falou que Deus não precisava da oração, mas era ele, o objetivo dele orar era para benefício dele, né? Porque a nossa oração não vai mudar Deus, a oração me aproxima de Deus, a oração revela a minha dependência a Deus, a oração, ela vai revelar a minha fome que eu tenho a Deus. Por quê? Porque eu vou buscá-lo em uma conversa que nós chamamos de oração. E ele falou uma coisa interessante, ele falou o seguinte, que a oração muda principalmente a mim. Olha só que precioso, né? Que poderoso. Quando você ora, você está em processo de transformação. Amém? Amém? Glória a Deus. Isso é fenomenal. Por quê? Porque eu estou em processo? Porque já que eu me aproximo de Deus, a santidade de Deus ela é plena. Então, eu vou me constranger e eu vou estar tão perto de Deus que eu vou querer agradá-lo. Na oportunidade também nós falamos do ponto de número 3, que fala com que frequência eu devo orar. E aí nós aprendemos na Bíblia que devemos orar sem cessar. Agora, a pergunta é como fazemos isso? Paulo ensina em Efésios capítulo 6, no verso 18, orem no Espírito em todas as ocasiões. Então, a única forma de você praticar esse mandamento do Senhor, que é orar sem cessar, é orando no Espírito também. Além das suas orações devocionais, das suas orações diárias, você, no decorrer do dia, enquanto você está dirigindo, enquanto você está trabalhando, você também deve estar orando, né? Então, Billy Graham, ele fala que a oração ela é uma chave que vai abrir, pela manhã ela vai abrir os tesouros das misericórdias e bênçãos que naquele dia Deus separou para a sua vida. Amém? E ele fala que também é uma chave que tranca, no final do dia, à noite, a chave que nos tranca sob a sua proteção. Por isso que você ora pela manhã, Deus abençoe esse dia, que tudo dê certo, glória a Deus, é ali a chave que vai abrir as bênçãos. E à noite você vai usar a mesma chave para estar debaixo da proteção do Eterno, do Poderoso, glória a Deus, né? Billy Graham também fala que a verdadeira oração, ela nada mais é do que um estilo de vida. Ele fala que a oração não deve ser apenas um uso emergencial. Eu estou precisando de alguma coisa, eu corro para o meu quarto, vou orar, vou pedir para Deus. Não, ela tem essa finalidade também, mas não deve ser só para isso, deve ser um estilo de vida, ou seja, orar em todo o tempo. Tá certo, gente? Glória a Deus. Muito bem, e hoje nós vamos estar falando sobre a prática da leitura da Palavra de Deus. É a nossa terceira e última parte desta série. E olha só, o primeiro mês do ano está se encerrando hoje, o último domingo do mês. O mês ainda não se encerra, né? Nós temos aí até o dia 31, mas hoje é o último domingo do mês. E eu senti uma graça tão grande da parte de Deus nesses 3 domingos anteriores, né, que Deus está nos direcionando a isso. Eu creio que Deus quer levar esta igreja a uma prática diária de devocional. Nós falamos no culto da virada aqui sobre um ano diferente, um ano de... Aí eu estava refletindo um pouco sobre
sobre isso esses dias e resolvi fazer a seguinte pergunta: como tem sido o seu ano até hoje? Você já parou para pensar? Nós declaramos que vai ser um ano diferente, um ano de governo, que você vai estar por cima, não por baixo, que Deus vai te levar em lugares... Mas nesse primeiro mês, que ainda não se encerrou, ainda pode acontecer muitas bênçãos aí, mas até agora, até hoje, como, na sua avaliação, como está? Ah, pastor, estou sentindo uma vibe diferente. Ah, pastor, não sei não, olha, tá indo, parece que vai ser pior do que eu. Não declare isso. Em nome de Jesus, declare bênção. Declare um ano de governo. Nós falamos sobre o número 4. 4 é governo. Amém? No quarto dia, Deus criou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, tá? Se você quiser, essa mensagem está no nosso YouTube aí, no culto da virada, dia 31 de dezembro, nós falamos sobre isso, declarando que esse ano vai ser diferente. Ah, pastor, tá na mesma vibe ainda. Não, creia que vai ser diferente. Eu estou sentindo diferente. Hoje eu falei com a minha equipe, eu digo, não sei o que está acontecendo. Eu nunca gostei de moto, vou comprar uma moto para mim. Pelo amor de Deus, terça-feira eu vou lá em São Paulo, que eu já reservei uma moto para mim, eu vou andar de moto, depois de velho, gente. Imagina isso. É um ano diferente, é um ano de governo, né? Glória a Deus, aleluia. Muitas coisas vão acontecer, queridos, isso é... Eu não tenho dúvida, eu estou sentindo uma atmosfera diferente, eu quero que você entre nisso. Agora, o segredo é práticas saudáveis da vida cristã, se aproximar de Deus, né? Eu quero te encorajar, ainda esse mês, se você... Nós estamos num período de jejum, né? 21 dias do jejum internacional da nossa igreja. Eu nem sei, eu comecei um pouco antes, porque eu estou em outro propósito também, mas esse propósito do internacional está dentro desse propósito que eu estou fazendo também. Mas deixa eu falar uma coisa para você, faça isso, né? Crie esse hábito, são práticas saudáveis, jejum, a oração, a leitura da palavra, que vamos falar hoje, né? Sobre a leitura da palavra de Deus. E eu quero começar aqui com Josué no capítulo 1, é interessante o contexto de Josué capítulo 1, que nós observamos Deus dando instruções para Josué, porque a Bíblia fala que depois que Moisés morreu, Deus, ele falou para Josué o seguinte: olha, o meu servo Moisés está morto, agora eu quero que você leve todo esse povo para herdar a terra prometida. Olha só que desafio para a vida de Josué. Josué esteve até aquele momento sempre sendo liderado por um grande líder, que foi Moisés. Só que agora Moisés morre e ele vai ter que assumir aquilo. Ele vai ter que conduzir um povo que ele viu 40 anos murmurando, reclamando que foi difícil para Moisés, mas o próprio Deus vem e encoraja ele. E uma das instruções que Deus deu para ele foi essa aqui, ó. Josué capítulo 1, no verso 8. Vamos lá? Vai estar aí no telão, você pode acompanhar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Gente, não é um homem que está falando isso aqui, não. É Deus falando para Josué. Que o segredo dele ser bem-sucedido era, além dele se fortalecer no Senhor, porque ele diz, olha, seja forte, corajoso, porque você conduzirá. Então, se anima, se empodera, porque você vai conduzir. E olha, não deixe de falar deste livro da lei. Cadê o nosso livro da lei aqui? Eu estou até aqui hoje, ó. Hoje está bonita aqui essa mesa, né? Livro da lei aqui do Senhor, aonde tem a palavra. Não deixe de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, pratica isso, e só então serás bem sucedido o teu caminho. Gente, o próprio Deus falando isso, não precisa mais ninguém falar, porque não tem como. Deus está mostrando o segredo, né? Você vai conversar comigo, em alguns momentos da sua vida você vai se abster de uma coisa gostosa, uma alimentação, ou seja, você vai jejuar,
E não deixa de meditar nesse livro aqui, porque aqui contém a minha direção para a tua vida. Sabe aquele milagre que você busca? Está aqui, ó. Sabe aquela solução para aquele problema? Está aqui. Isso aqui é um livro, né, composto da palavra de Deus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil. Você crê nisso? Amém, gente? Legal. Hoje nós vamos fazer diferente. Hoje eu quero fazer um encerramento dessa palestra aqui. Eu quero chamar algumas pessoas aqui que eu convidei porque tem testemunhos práticos nessas práticas. Ficou até redundante, né? Testemunho prático nessas práticas, mas é isso mesmo. Pessoas que viveram na prática do jejum e estão vivendo hoje na prática da oração, na leitura da palavra. E olha, nós vamos aprender com essa galera aqui, que é forte demais. Eu quero chamar primeiro aqui a minha esposa, a pastora Daniele. Pastora Daniele, ela tem um testemunho muito poderoso nessa área do jejum, né? Glória a Deus. Ela tirou uns jejuns aí que eu olhava para ela e digo, mulher, cuidado, eu não quero ficar viúvo, né? Estou muito cedo para ficar viúvo, apesar de que eu... tá muito cedo para me ficar viúva, apesar que eu sou novo, né? Não vou ter problema. Ixi. E bonito, novo e bonito, amém? Amém. Novo e bonito, gente. Novo e bonito, novo e bonito. Glória a Deus. Então a minha esposa, ela tem testemunho nessa área do jejum, e cada um desses que eu vou chamar aqui tem nas áreas diversas dessa prática, porque a prática do jejum, da oração e da leitura da palavra, elas sempre andam atreladas, né? Mas eu chamei eles aqui para a gente conversar, bater um papo bem legal, tá certo, meu bem? Quero chamar também um casal muito poderoso aqui, os pastores da nossa equipe sênior, Alexandre e Sara Cristina. Olha só. Eles são os pastores que cuidam da nossa torre de oração. Nós temos orações todos os dias, via Zoom, e eles são os pastores que dão a cobertura para esse ministério. Tem muitos testemunhos poderosos e eu creio que nós vamos conversar um pouco sobre isso aqui na prática, de como eles viveram tudo isso, tá certo? E essa outra pessoa que eu quero chamar aqui é uma pessoa que me desafiou muito, porque eu sou um dos pastores que fazem parte do corpo docente da nossa escola Querigma, que é a escola de ensino da Paz Church lá em São Paulo. De vez em quando eu sou escalado para dar aula também na nossa escola. E uns 5 anos atrás eu dei uma matéria lá, que por sinal está aqui, ó, Vida Devocional. Vida Devocional. Nós vamos fazer isso aqui no mês de março, tá? Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Nós fizemos ano passado a classe da nova criatura, que foi o pastor Eibe, online, né? E no mês de março nós vamos voltar às nossas atividades da nossa escola Querigma aqui de Campinas, e nós vamos trabalhar isso aqui, ó, Vida Devocional. E 5 anos atrás eu dei essa é uma das minhas matérias favoritas. Eu dei essa palestra aqui, essa matéria lá na nossa escola em São Paulo. Nessa época eu ainda estava residindo lá. E uma aluna superou o mestre. Olha, eu fico até arrepiado. Eu quero chamar aqui a minha aluna predileta, a Bianca. Vem cá, Bianca. Glória a Deus. Por que eu chamo ela de predileta? Porque ela me desafiou demais. O seu esposo, o irmão Márcio, chegou comigo, pastor, a mulher, fogo puro. Porque nessa aula aqui eu dei meu testemunho, não foi, Bia? Sobre a minha experiência de uma vida devocional, né? Como eu fazia e tal. Ela levou tão a sério, gente, que ela está no 5º ano agora, lendo a Bíblia pela 5ª vez. É isso? 5ª vez, ó, já leu 4, superou o mestre, viu? Superou o mestre, meu Deus do céu. Então, ela tem me contado algumas experiências fantásticas dessa vida da leitura da palavra de Deus.
Foi, exatamente. Olha só como Deus une propósito, né? Na época ele residiu lá em São Paulo, né? E fazia parte de outra rede lá, né? Porque a nossa rede era uma rede que cuidava de uma determinada célula, ela era de outro pastor, estava debaixo da cobertura de outro pastor, mas na escola a gente junta lá os membros que querem fazer os cursos, tá? Se prepare para esse curso aqui que vai ser poderoso, nós vamos estar ministrando sobre esse curso aqui, Vida Devocional. Então essa galerinha que eu chamei aqui são pessoas que têm, né, know-how no assunto, pessoas que têm práticas aqui nessa vida devocional, né, da prática do jejum, da prática da oração. E sabe, queridos, a palavra de Deus, ela é um pão. Falando aqui um pouco sobre a nossa terceira parte, que é a prática da leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus é um alimento para a nossa vida. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender que é uma necessidade, se torna até uma obrigação eu ler a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela é o manual do cristão, é o nosso manual. É na Bíblia que nós vamos aprender mais de Deus, é na Bíblia que nós vamos se aproximar de Deus, é através da leitura da palavra de Deus que nós vamos entender o coração de Deus, né? E quando nós lemos a Bíblia, existem diversos textos que nos mostram essa importância. Agora, deixa eu te falar uma curiosidade aqui impressionante. Você sabia que na Bíblia existe mais de 63 mil conexões? Já pensou? Nenhum livro existe na face dessa terra com tantas conexões como a Bíblia. O que é isso, pastor? Que conexões são essas? Ela é entrelaçada. E a Bíblia, ela foi escrita num hiato de 1.500 anos. Olha só, um espaço de 1.500 anos é que a Bíblia foi escrita. E como é que pode algo que foi escrito 1.500 anos atrás ter conexão com algo que foi escrito 1.500 anos na frente? É porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Por isso que Paulo fala lá na segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, verso 16, que toda escritura é inspirada por Deus e útil, né? Ou seja, é Deus na causa, é Deus na história. Então, algumas pessoas dizem, mas a Bíblia foi homens que escreveram. Foi homem sim, porque Deus, pela sua vontade e misericórdia, quis usar a humanidade para falar conosco. Então, a Bíblia é uma inspiração de Deus para nós. Você crê nisso? Amém? Então, quando você lê a Bíblia, você vai ver muitos textos que nos arremetem a essa importância de ter essa prática. Muitas vezes você vai ter experiências lendo a Bíblia. Salmo de número 119, verso 5, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Olha só, então a palavra de Deus é isso aqui. Mas olha só, eu quero aqui dizer para vocês, obrigado por aceitar o convite. Vocês hoje vão ter a missão de me ajudar a fazer essa pregação hoje, né? Quando eu estava tirando meu tempo com Deus, para trabalhar eu já tinha tudo, mas eu queria ver melhor, eu senti no meu espírito Deus falando, você não vai pregar sozinho, eu quero que você faça assim, assim, assim. Aí eu liguei, falei com cada um e confirmaram, ninguém está aqui obrigado, não vai receber nenhum cachê, né? E eu quero extrair de vocês práticas dessa experiência. A ideia aqui é isso. Nós sabemos que o cristão deve jejuar, deve orar, deve ler a Bíblia, tudo isso a gente já sabe. Mas eu quero com a igreja aqui, sentir as experiências de como você fez isso, né? E para isso eu separei algumas perguntas aqui, porque assim, você concorda comigo, igreja, que existe uma batalha em praticar esses hábitos saudáveis? Não é fácil você jejuar, dói, não dói? Dói.
Não é fácil você tirar um tempo, especialmente nessa época que nós vivemos, um mundo totalmente, né, ativista, um mundo totalmente frenético, corre para cá, corre para lá, e 24 horas já não dá mais, se tivesse 30 horas a gente usava as 30 horas, né? Então não é fácil você tirar um tempo para orar, já tem o peso espiritual, quanto mais aquela questão de você sentar, parar, para você fazer aquela leitura, é difícil, né? E para ler a Bíblia então? Então, a pergunta é o seguinte, e essa pergunta aqui, ela é para vocês aqui, ó. Vai estar aqui no telão. Pode colocar a primeira pergunta aí para mim? Como você venceu a batalha de não praticar esses hábitos saudáveis? Ou seja, como você superou essa dificuldade que nós temos de forma natural, né, de não ler a palavra de Deus, aliás, de ler a palavra de Deus, de jejuar, né? Porque existe até cristãos até hoje que não tem essa prática, dizem, eu não preciso jejuar, tem aquilo que nós falamos. Mas eu quero que vocês falem para nós aqui, pode ser qualquer um que tenha um testemunho bem forte. Como você venceu? Fala para nós aí, por favor. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Dani, tá? Tô brincando. É bem interessante essa pergunta, porque eu acho que orar, fazer algo que é espiritual, é divino, é de Deus, não é que é mais difícil, vai exigir mais de você, não se sabotar. Você tem que ser firme com você mesmo. Eu não vou comparar muito com academia, porque é algo realmente divino, mas é basicamente fazer um exercício todos os dias, né? É um hábito que você começa a cultivar, né? E essa ideia da academia tem muito sentido, porque para você que quer fazer um exercício, por exemplo, eu estou protelando isso, né? Eu tenho falado, em fevereiro eu vou fazer academia, mas eu já estou repensando, né? Mas eu creio que quando você começa a fazer, é similar à academia. Você vai pegando gosto, você vai trabalhando isso aí, legal. E o pão diário, realmente, do servo de Deus, aquele que já separou, que já aceitou Jesus, é a prática da oração e da leitura. Senão o resto vai ser só carne. A carne vai gritar porque você não está cheio da palavra. A carne vai sobressair os seus prazeres, os seus egoísmos, os seus ódios, a sua irritação, ela vai sobressair. Então, você que já aceitou Jesus um dia, já veio aqui na frente, você tem que encher realmente, todos os dias, a sua mente da palavra de Deus, da oração. Porque se você não encher, o diabo vai te encher, viu? Ele vai te encher de impaciência, de tudo que você já sabe. Então, para mim vencer a barreira, né, amor? Já estou entrando no outro lado. Já está entrando no diabo, mano. Eu ouvia muitos pregadores, eu ia nas conferências, eu gostava do negócio do reteté, aquele que bate o pé, aquele que roda. Eu gostava muito. Se tivesse uma conferência de fogo e poder, eu gostava. Eu estava lá, meu marido é mais tímido, mas deu certo, nós dois. Rapaz, e eu ouvia muitos pregadores falando assim, não, porque é 16 dias para virar um hábito. Você não vai mais, de jeito nenhum, ficar um dia sem falar com Deus. E outros diziam, era 26 dias. E eu comecei, gente. E eu fazia 16, no 17, acordava mal, aquela doença da mulher, que as mulheres vão saber, não, hoje... É impressionante como a palavra realmente tem poder. É verdade. Agora, sabe uma coisa que você falou aí que é muito interessante, pastora Dani? É o seguinte, você falou que se você não lê a Bíblia, se você não ora, a carne vai ficar forte. Olha o que Paulo fala no capítulo 5 aos Gálatas, no verso 17. Ele diz assim, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E eles estão em conflito o tempo todo. Então, assim, se a carne está em conflito com o Espírito,
Quem vai vencer essa batalha? Quem tiver mais alimentado. Então, aqui a gente já entende uma necessidade do cristão estar tirando tempo de oração, tirando tempo da leitura da palavra de Deus, eventualmente fazendo um jejum pela sua própria vida ou por uma causa coletiva, como nós estamos agora nesse período, né? E alimentando o espírito, porque a nossa série fala exatamente sobre isso, sobre essas práticas saudáveis de uma vida cristã. Paulo vem falando sobre que nós devemos viver no Espírito, e a única forma, a única maneira mais eficaz de se viver no Espírito é alimentando o Espírito, né? Então, eu quero saber aqui também de vocês, porque vocês têm um testemunho muito forte nessa área de oração, e a gente sabe que nem sempre é muito fácil você tirar um tempo para orar. Então, como foi vencer essa batalha? Boa noite, igreja, tudo bem com vocês? Amém. Então, como o pastor está falando aqui de coisas práticas, eu vou falar para vocês como é que eu venci, para ter esse hábito saudável, né? Vou falar bem resumidamente mesmo. Gente, eu procuro estar me alimentando com algo de Deus, da Bíblia. Por exemplo, eu sempre coloco, pelo menos uma vez no dia, louvor, ou eu escuto uma palavra, né, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, sempre, sim, todos os dias. Isso aguça a minha vontade de orar, porque sempre ali, naquele louvor, naquela palavra, você sente Deus falar com você, e isso vai gerando dentro de você um desejo de orar, né? Outra coisa que eu falo, que também para mim funciona muito, quero compartilhar com vocês, eu fico falando para mim, amanhã, 3 horas é o meu horário de orar. Amanhã, 3 horas é o meu horário de tirar tempo com Deus. Então, eu fico falando para mim, sempre falando para a minha mente, né, para ficar registrado lá. É como se fosse um reloginho, né? Aí, quando amanhece o dia, aquele louvor que eu ouvi ontem, ou aquela palavra que eu ouvi ontem, vai me fazer lembrar de que 3 horas da tarde eu tenho um encontro marcado, né? Claro que cada pessoa tem seu tempo, sua disponibilidade, mas isso funciona muito para mim, pastor. Legal. Você falando aí, eu me lembrei de Salmo 119, verso 30, diz que a nossa exposição, quando nós nos expomos à palavra de Deus, o que acontece? Nós ganhamos luz, nós ganhamos entendimento. Olha só que poderoso, né? Que legal. E você, Alex, como venceu? Boa noite, gente. Já faz algum tempo que eu venci através de um testemunho que eu tive da minha esposa, que ela era uma mulher bem normal, bem natural. A Sara, aqui do meu lado. Então, eu era um cara da noite, não conhecia Cristo, e ela começou a orar por mim, e começou a jejuar por mim, e pagar preço, e eu... ao mesmo tempo, comecei a piorar a minha conduta, ficou insuportável. E uma noite eu cheguei e ela estava pelo chão rolando. Falei, nossa, que isso aqui? Num quarto lá. Será que tem alguém aqui, rapaz, com a minha esposa? Teve essa coragem. Era a filha espiritual da pastora Dani, do Reteté. E ela estava orando no Espírito Santo. E ela não era mais aquela esposa que eu convivi há algum tempo. Alguma coisa mudou. E, resumindo essa pequena história, ela começou a aceitar, ela começou a me respeitar, mesmo eu estando totalmente errado. E foi tão contundente isso para mim, que eu olhei para ela e eu vi, literalmente, Jesus nela. E isso quebrou todas as barreiras da incredulidade, e eu vi que ela era uma mulher de oração, de leitura da Bíblia, de jejum, e ela me inspirou, e foi isso que quebrou isso que me fez vencer, sabe, essa prática que eu não tinha. Então eu passei a me inspirar muito nela, sabe, e isso mudou minha vida. A história é muito longa. Legal, é verdade, eu tenho acompanhado de perto, e para quem não sabe, o Alexandre, né, e a Sara são meus tios, né? Então, a gente vive aí desde muito cedo, né?
Peguei uns cascudos do tio Alex, mas está perdoado. Legal. Gente, olha só. Eu quero fazer essa mesma pergunta para a Bianca, porque, assim, só o fato dela pegar e ler a Bíblia, tá lendo a Bíblia pela 5ª vez, meu Deus, aí já é algo assim que você venceu uma batalha de gigante, né? Boa noite. É isso mesmo, pastor. É uma batalha de gigante mesmo. Eu estar aqui hoje é o meu maior testemunho. O pastor falou, se você tiver um testemunho, uma experiência, e eu falei, fácil. O dia que a primeira vez que eu consigo pegar assim no microfone, está aqui em cima, nervosa, mas estou. E, Amém. Irmãos, que eu quero falar para vocês? Como eu venci. Eu tenho um testemunho, que eu não sei o momento que eu vou falar, mas essa pergunta em específico, eu olhava para pessoas como pastor, assim, e outras amizades, e eu via um brilho especial assim no rosto das pessoas. E geralmente o segredo delas era esse, a vida com Deus. Geralmente assim, eu perguntava, eu procurava saber, era uma pessoa que tinha uma vida com Deus. E eu falava, nossa, eu quero tanto, porque eu tinha algo assim triste, sabe, no meu olhar, na minha vida. Então, quando eu fiz esse curso de vida devocional, eu falei, é sobre isso. É isso que estava me faltando, depois eu vou contar no meu testemunho, mas o que eu faço até hoje, tá? Já estou lendo várias vezes, mas, gente, é para sempre. Nós somos seres humanos, vivemos várias fases ruins, que o diabo tenta nos afastar de Deus quando a gente está perto de receber alguma coisa muito grande, uma bênção, alguma coisa. Então, até hoje, eu exerço isso todos os dias, que é um exame de consciência, né? Todos os dias eu paro e penso como está a minha vida com Deus hoje, né? Eu não tenho planos para depois, eu não olho para trás, eu olho hoje. Então, é o que eu indico para vocês, e que a gente busque se encher da palavra de Deus. Esse rosto bonito que eu falei para vocês, brilhante assim, eu estava pensando na academia. A pessoa que faz exercício, se alimenta bem, elas são diferentes. Até uma amiga minha estava super bem, eu olhei para o rosto dela, falei, nossa, o que você tem? Ela, nada, mas comecei a academia, comecei a me exercitar, ou a pessoa começou a se alimentar melhor. E a palavra é a mesma coisa. Gente, a palavra é o alimento mais saudável que existe para o nosso espírito. Não precisa de passar em nutricionista, não precisa montar cardápio, tudo que dá trabalho, você vai lá e é o alimento que vai te deixar assim, tipo um olhar, um rosto, um cabelo, você fica toda diferente, toda bonita. Então, assim, eu sou apaixonada mesmo pela palavra de Deus, e depois eu vou contar meu testemunho. Amém, amém, amém. Legal, que bênção. Você falando aí, Bia, nós temos aqui no telão, Hebreus capítulo 4, coloca para mim aí no telão, Hebreus capítulo 4, verso 12, diz assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Quando a Bianca, a irmã Bianca, estava falando aqui sobre esse alimento, esse é o sentido. Se você come uma comida que não tem nutrientes, minerais que vão alimentar seu corpo, você só vai encher a barriga. Mas a palavra de Deus não tem isso. A palavra de Deus ela tem, espiritualmente falando, nutrientes, tem minerais que vão alimentar o seu espírito. Basta você ler. Basta você se debruçar diante dela. Ah, pastor, mas eu não entendo nada. Quando você vai em uma rota, por exemplo, a primeira vez que você vai, você não conhece nada, mas você vai. Mas à medida que você for várias vezes, nas várias vezes que você vai chegar um momento que você não vai precisar mais usar os GPS, amém? Não é assim? Que você já sabe o caminho. A leitura da Bíblia é exatamente essa. Você pode não entender, você pode não compreender agora. Lembra das conexões? Mais de 63 mil. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu sempre gosto de começar a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Essa é a minha prática, né? Eu sei que tem formas de se ler, tem uns que lê primeiro isso, primeiro aquilo. Não, gosto de ser, eu sou meio sistemático, então eu prefiro ir assim. E à medida que eu ia lendo a Bíblia, quando você está lá na frente, você diz, mas eu já li isso aqui. Aí,
a minha Bíblia é Bíblia de estudo, aí eu vou ver lá nos rodapé onde é que está fazendo referência, aí volta lá para trás, num texto, por causa das conexões. E à medida que você lê, daqui a pouco você está conhecendo a rota. Então é um alimento, né? Você não vai conhecer toda a Bíblia lendo ela toda só uma vez, mas à medida que você for lendo, daqui a pouco você está decorando capítulos, você vai estar decorando versículos que vão ser chaves para a sua vida, para naquela hora da angústia. Então, o escritor de Hebreus diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Meu Deus, como não nos alimentarmos, como não praticarmos isso daqui, né? Então, eu quero já passar aqui para a nossa segunda pergunta, olha só. A nossa segunda pergunta aqui e aí aproveitar para o seu testemunho, porque está dentro disso daqui, né? Quais as experiências vividas na prática, né? Então, nessa área da leitura, porque realmente você me inspira, filha, pelo fato de você pegar aquilo e praticar de uma forma muito intensa e sequencial. Eu já li a Bíblia toda, mas eu não leio ela todo ano. Todo ano eu começo, todo ano não. Às vezes, por exemplo, esse ano eu até tinha pensado de ler a Bíblia toda, mas aí eu acabei perdendo o time, que eu gosto de ler a partir de 1º de janeiro, eu sou sistemático. Se eu perder o 1º de janeiro, aí para mim já fica meio, né? Então, esse ano eu não estou lendo toda a Bíblia, mas estou lendo a Bíblia, tá, gente? Amém. Muito bem. Então, quais as experiências vividas na prática? Então, você tem um testemunho muito poderoso. Conte para nós. Tenho. Ai, gente, vamos lá. Eu tentei resumir, porque são quase 5 anos, né, vivendo essa experiência, então tinha muita coisa que eu queria contar para vocês. A primeira delas, né, que na minha igreja, o pastor me dava a Bíblia, e quando pregava lá, e tem que ler, eu ficava, gente, não é possível, imagina, porque eu já tinha começado várias vezes, e o que vai ter ali, primeiro, haja luz, ouvir luz, não é possível, assim, para mim, não, então, não é uma coisa que eu tinha já, assim, muita vontade, não. E, irmãos, como tudo na nossa vida, tudo tem algo por trás, né? Quando uma amiga minha, pastora, me chamou para esse curso, eu e o Márcio estávamos vivendo uma fase bem difícil. E ela me chamou, vamos fazer? O curso Vida Devocional. Vida Devocional. Legal. E aí eu fui. E daí em diante, né, a inspiração que o pastor me passava, eu fui como um curso, mas ele foi falando ali, e aquilo foi entrando no meu coração, então eu quero que vocês guardem isso. A minha amiga que me chamou e a forma que o pastor falava sobre o curso. A gente começava sempre com um tempo de adoração, né? Era muito leve. E eu lembro das suas histórias e eu ficava assim encantada. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo. E eu já tinha vários anos de convertida. E ali eu comecei a minha história com Deus, com a leitura. E hoje eu falei, o que eu vou contar para eles do meu testemunho? Falei, Senhor, me ajuda, que eu quero convencer eles, né, de que isso é bom. Como que eu vou conseguir? Né? E o Senhor falou, não, filha, não é convencer, é conhecer. Eles vão me conhecer. Amém. Através, né, do seu testemunho. Eu falei, oh, Deus, vou ter que contar mesmo. Vai ter que contar. E, gente, eu tinha um espírito de morte que me sondava há muitos anos, devido a muitos problemas que eu tive de infância, e eu pedi por anos, mesmo depois de convertida, para que Deus me levasse todos os dias. Eu orava, Deus, por favor, eu não tinha coragem de me matar, mas eu falava assim, não, Deus, por favor, me leva, já deu, eu casei, achei que isso ia mudar. E, gente, não muda. Quando você tem esse vazio, isso que era o que eu precisava, era a minha vida com Deus, era o Senhor, não existe. Né? Você namora, casa, tem filho, faz, acontece, aquele negócio continua. E era isso que eu vivia, esse pedido para Deus assim da morte. E essa vida com Deus, a leitura da palavra, abriu portas para mim
para orar mais. Eita, para quem não queria falar, né? Enfim, e ter uma vida devocional com Deus. E eu venci isso. Gente, esses 5 anos eu nunca mais pedi isso para Deus. Hoje eu quero viver. Eu sei que eu tenho muitas coisas ainda para viver e para ver na vida de vocês, de todo mundo à minha volta. Eu venci isso através da Bíblia, da prática, de ler, de tudo aquilo que eu achava que não é possível, porque na Bíblia tem muitas histórias. Gente, sabe quando fala assim, vamos aprender com os erros dos outros? Para mim, eu vejo a Bíblia assim, são erros e acertos. Muitos, milhares. Pessoas de todos os estilos, reis, rainhas, servos, e filhos e pais, e que acertam e que erram o tempo todo. Então, doente, tem tanta história, tem o próprio Deus, nosso Jesus. Então, assim, ler a palavra e saber por mim, porque antes eu ficava dependendo 100%, não que a gente não tenha que depender, mas eu dependia 100% de um pastor, de uma amiga me explicar alguma coisa quando eu tinha dúvida do que eu estava fazendo, se eu estava pecando, se o que ia acontecer comigo, se eu ia pagar um preço. E, a partir do momento que eu comecei a ler, não foi mais assim. Porque eu estou lendo, eu sei, o Senhor estava revelando aquilo para mim. Hoje eu ainda preciso de ajuda, mas eu tive essa revelação na leitura. Gente, minha vida mudou desses 5 anos para cá. Não só na vida espiritual, esse sentido de morte, de tristeza, de angústia, mas Deus é tão bom que Ele me acrescentou muito mais em tudo, na minha vida pessoal, no meu casamento, na minha vida profissional. Esteja disponível para Deus. Esteja disponível. Estar disponível, gente, não é estar sem fazer nada, sem ter trabalho, ter tempo. Não é. A gente vê por grandes homens de Deus, Davi, Salomão, tem tantos servos, tantos bens, tantas preocupações. Quem é dono de empresa sabe. Mas eles tinham o tempo com Deus. Não é não fazer nada, é estar disponível aquele tempo para Deus. Não é sobre nós, é sobre Deus. Nosso encontro, a gente quer, às vezes, eu quero orar, quero ler, porque eu quero criar esse hábito. Pensa assim, não é só sobre mim, é sobre encontrar o meu Criador, o meu Deus. Eu vou estar ali dando um tempo para Ele. Gente, se a gente não pode dar um tempo do nosso dia para quem criou a gente, para quem quer o melhor do mundo, para o que mais que a gente vai ter? Assim, é a única coisa que eu penso, eu não posso sentar aqui e ler, vou ouvir Deus quando eu estou mal. Às vezes eu não quero fazer, eu estou chateada, eu estou brava. Eu aprendi, eu sento mesmo assim. Olha, e Ele vem e faz tudo em mim. Então, meu testemunho é esse. Glória a Deus, que bênção, meu Deus. Que coisa poderosa, né? E, assim, eu fico muito feliz de ver isso, porque a gente consegue ver a transformação mesmo, né? Naquela época a gente estava lá em São Paulo, você de vez em quando vinha conversar comigo. E parabéns, viu? Parabéns, porque isso, tá vendo? São práticas saudáveis, gente, da nossa vida espiritual, né? São disciplinas espirituais, nós precisamos disso. Agora imagina, aquilo que a minha esposa falou no início, se você não alimenta o espírito, a carne vai ser alimentada, porque um dos dois vai acontecer, um dos dois vão alimentar. Normalmente a gente naturalmente já alimenta a carne, né? A gente já alimenta de forma natural. Agora o espírito você precisa se sacrificar, você precisa pagar um preço, você precisa realmente fazer um esforço. E para a gente encerrar, que o nosso tempo aqui está bem legal, né? Está tão legal, né? Uhum. Mas nós falamos aqui esse testemunho na prática da leitura, que poderoso, que precioso. A minha esposa, ela tem uma experiência também que pode ser compartilhada aqui, sobre a prática do jejum, né, amor? Sim. Você pode falar com nós aí em poucas palavras? Eu tenho, na verdade, eu já acho que 40 anos que eu frequento a igreja
evangélica. Acho que desde criança. Não, 8 aninhos eu tinha quando a minha mãe me levou. Acho que é 8 ou 10, não lembro direito. Mas, assim, há uns 30 anos para cá que eu pratiquei muito mais as coisas de Deus e levei mais a sério a vida com Jesus. Mas, assim, eu nunca tinha feito... Eu não vou contar para ninguém, tá, gente? Tá gravando? Eu nunca tinha feito jejum de 40 dias. Eu confesso para vocês, já fiz vários jejuns, principalmente na época de encontro com Deus, encontro de discipuladores. A gente orava bastante, lembra? Jejuava bastante para que Te dá hora, amor. Te dá hora bastante. É verdade, é verdade. Intensificava, né, por causa dos eventos também. Mas, assim, esse jejum de 40, vou ser bem rápida, aí você me belisca, tá, amor? Não, me beija, não belisca, não. Mas esse jejum de 40 dias, gente, foi bem desafiador. Primeiro, porque eu achava que eu não conseguia, viu? Primeira coisa que eu não consigo. Eu sou agitada demais, eu não consigo, Senhor, eu não consigo. O que é isso, 40 dias? Mas... Porque 40 dias é um sacrifício, né? Nós estamos falando aí de 1 mês e 10 dias. Então, você deixar de se alimentar durante 1 mês, que aí você passa por várias comunhões, várias carnes assadas, vários churrascos lá, várias cantinas, vários churrascos lá na casa do César. Eu tive que dizer não, né? Lembra? É verdade. Mas no Evangelho de Mateus, né? Jesus foi levado pelo Espírito Santo para um jejum, né? E nesse jejum ele foi tentado, né, pelo adversário. Então, gente, o jejum realmente ele é algo sobrenatural. Amém? Agora, amor, você tem um testemunho, porque eu lembro que quando você fez o jejum foi por uma causa, por um propósito. E antes de você terminar os 40 dias, você já viu Deus fazendo milagres. Sim, é verdade. Foi várias coisas que aconteceram. Deus me acordava de madrugada pensando em coisas bem espirituais mesmo, revelando coisas para mim, falando versículos no meu ouvido. E eu vi várias vezes da 4 da manhã, 5 da manhã, e não tinha sono, era uma coisa que me esquentava. Assim, o meu corpo, eu queria chorar, eu só queria chorar. E cantar aquelas músicas, assim, bem de adoração. E, nesse período, eu tive sonhos. Quando eu ia ler a Bíblia, eu ouvia realmente, assim, Deus falando aquele versículo para mim. Entendeu? É isso que eu estou fazendo com você nesse período. Você está chegando mais perto de mim. A gente ouve muito essas coisas do Espírito Santo. E, nesse período, também, eu tive bastante palavra de Deus, até aqui no culto, gente. O meu marido estava pregando, ele falava algo, e eu ouvia assim no meu ouvido, bem ali, um sopro assim, quando ele liberava uma palavra. É impressionante. Glória a Deus. E isso é para vocês, igreja. Isso é para você, cristão, não é só para mim. Não é só para mim, não é só para a liderança, é para você, está disposto para você. Você só tem que se expor a algo sobrenatural, a algo que vem de Deus. Então, porque... deixa eu só, porque eu não quero perder aqui o fio legal. da meada, e não te cortando, mas te cortando, deixa eu te falar. Inclusive, o que a Bianca estava falando também faz um link aqui. Então, quando você está na prática fazendo essas coisas, você sente Deus mais próximo, você percebe, você se aproxima do espiritual. Você sente Deus movendo, né? Deus transformando. Então, gente, meu Deus, são práticas saudáveis, são disciplinas espirituais que tanto eu, como sendo um pastor, como também um servo do Senhor, eu preciso. Não é porque um é pastor, outro não é. Não, isso aqui são disciplinas espirituais, prática da vida cristã saudável, né? Então, eu quero só terminar aqui com a última pergunta, e aí vocês podem fechar aí com a chave de ouro aí, me ajudando, na seguinte. Essa terceira e última pergunta diz assim: na prática pessoal, qual conselho você daria para a igreja hoje? Qual o conselho, na prática pessoal, algo que você praticou e você diria, olha,
faça isso porque dá certo. Gente, ore e leia a Bíblia. A gente, às vezes, romantiza a Bíblia. É bonitinho, é muito bonito aquilo lá. Sabe? Mas você ler a Bíblia, você memoriza o que está escrito. Você orando, Deus complementa te dando o entendimento. Nós fazemos isso muito no Life Group online. Nós temos um Life Group online que participam pessoas de vários estados, várias cidades. Então, nós tivemos uma experiência... Inclusive, Alex, deixa eu falar uma coisa. Se você está aqui, não tem o tempo de participar de um Life Group, vindo na casa, onde nós temos os Life Group de forma presencial, nos procure no final do culto. Pode procurar o Alex e a Sara, que são os líderes do Life Group online, que você pode participar lá da sua casa, do seu sofá, participar conosco. É verdade, pastor Valdo, pastores. Nós temos uma membra do Life Online que mora em outro estado, e ela é uma pessoa muito tímida, muito caladinha, e a gente começou a acompanhá-la de longe, lógico, né? E depois descobrimos que ela estava com um câncer, né? Muito sério, e aí nós começamos a aplicar a oração, começamos a reunir no Life, e ela mesmo doente acessava pelo Zoom, e nós oramos muito, foi muito forte, e ela foi curada do câncer. Glória a Deus, glória a Deus. E sabe o que aconteceu, querido? Vou te falar. Ela não pode vir aqui dar o testemunho agora, mas uma outra irmã muito preciosa aqui da nossa igreja também está com a mãe com câncer e ela está orando conosco. Nós aplicamos fé, já declaramos a cura, e eu creio, nós cremos que em breve ela vai estar aqui testemunhando. Amém. Ela fez uma cirurgia agora recentemente e ela vai testemunhar aqui o grande poder de Deus. Nós cremos em nome de Jesus, amém? A Sara tem um testemunho poderoso. Legal, legal. O conselho que eu daria para a igreja, gente, em Efésios, o apóstolo Paulo nos exorta a igreja a orar todo o tempo no Espírito, né? E com orações e súplica. Então, eu sempre gostei de suplicar. Esse é o meu conselho que eu deixo para você. Faz oração com intensidade. Não para de orar, sabe, enquanto você não receber. Seja intencional na sua oração e, sabe, joelho no chão, boca no pó. Então, esse é o meu conselho. Eu creio que isso funciona muito. Não Glória que o Senhor escute quem grita mais. Não estou falando de grito, gente. Estou falando de intensidade. Tá bom? Intensidade, glória a Deus. Meu conselho, primeiro, para todos, eu não sei se vocês perceberam esse Café com Deus Pai, que está super em alta, né? Um livro assim que todo mundo que não é cristão e tudo está vendendo demais esse livro. Então, não é à toa. Grandes nomes, Elon Musk, Bill Gates, pessoas assim que fizeram muita coisa já com material, né? Já tiveram muitas vitórias, leem muito. Então, gente, leiam. E a gente que é cristão, vamos ler a palavra de Deus. Agora está em alta esse Café com Deus Pai e tudo mais. E o que eu posso falar para vocês? Não percam tempo tentando preencher o vazio que tem em vocês com qualquer outra coisa. O mundo está cheio de distrações, né? TikTok, internet, YouTube, tudo. E por que vocês acham que todo mundo veio parar nesse devocional? Tanta gente falando desse devocional, porque não tem outro lugar senão a palavra de Deus. Não precisa nem ser cristão. Imagina a gente que é cristão. Então, a gente, né, vai aproveitar que está todo mundo assim, anima, faz, só que a gente vai continuar, porque não tem outro lugar que vai preencher a gente. É palavra de Deus, é oração, é vida com Deus. A gente pode rodar, eu falo, pode pensar que você vai comprar casa, casar, fazer muita coisa, esse vazio é a palavra de Deus. Então, esse é meu conselho, Legal, tá? legal, glória a Deus. A minha esposa, quando fez o jejum, você fez 40 dias só no líquido, né? Na água e no caldo de legumes. Foi isso, né? Foi. Então, foi. E o compartilhe açúcar, conosco. na Qual é a verdade, dica que você dá pra gente, assim, pra gente encarar esse jejum de quando 40? vem aquela fome, gente, você tranca no seu quarto, coloca o som no máximo, não é porque Deus é surdo, não, e fala, Senhor, me sustenta.
e o Espírito Santo vem, te afaga, te abraça, e você fica loucão, assim, sabe? Você fica falando até inglês, sabe? É divino, é sobrenatural o Espírito Santo. E você sai dali, passou a fome, você toma água de novo, e é vencendo a cada dia. Glória a Deus, Amém. que bênção. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Eu quero agradecer a Sara, o Alexandre, minha esposa, muito obrigado. Glória a Deus. Eu falei da água, não ia dar muito Estourou certo, minha água. né? Mas que bênção. Gente, vamos ficar em pé? O Glória a próximo Deus. desse, amor, vai ser eles que vêm aqui contar o testemunho. É verdade. Glória a Deus. Que bênção, né? Então, nós hoje estamos encerrando a nossa série Práticas, Estilo de Vida, Práticas da Vida Cristã, né? Então, você pôde aprender aí através de ensino da palavra e também desses testemunhos poderosos aqui. E se você quiser, se prepare para estar conosco nesse curso. Vamos começar na primeira terça-feira de março. Nós vamos começar esse curso Vida Devocional. Nós vamos estar separando esse tempo para a gente fazer. Isso aqui vai ser muito poderoso, tá certo? Eu vou estar encerrando aqui a nossa reunião, mas eu quero falar o seguinte: logo após eu fazer essa oração encerrando, se você quiser oração, se você se sentiu desafiado em qualquer uma dessas áreas aqui, eu quero até chamar a Bianca, a minha esposa, o Alex, para estar aqui na frente. E você quiser uma oração específica nessa área, você pode vir, ou qualquer outra área, qualquer oração você pode vir receber. Além deles, vai estar também, convido aqui a nossa equipe de pastores sênior para orar por você. Mas se de repente você sentiu de Deus, poxa, eu quero crescer nessa área, nessa unção, essa galera que estava aqui comigo tem essa unção e pode orar sobre a tua vida, e você crê que você possa receber isso. Amém, gente?